Ok, irmãos, então como nós deixamos acertado na aula passada, vamos começar aqui essa aula vendo esse exemplo em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, de como você retirar o esboço do texto de um fluxograma. Então eu dei todas as dicas para vocês. Na aula passada eu mostrei para vocês o fluxograma pronto, já fiz uma análise do fluxograma mostrando a função de cada uma das orações, e então disse para vocês fazerem o seu próprio fluxograma e então depois você poderia comparar com esse, no caso, fazer o seu próprio esboço e comparar com esse aqui que eu estou fazendo, ok? Então, em primeiro lugar, eu orientei vocês a procurar a ideia central deste texto. E esse é um dos textos mais fáceis de você encontrar a ideia central, certo? E eu coloquei uma ideia central aqui, mais uma vez, já aplicando, como se eu já estivesse pensando na hora da pregação, certo? Então, a oração principal é, portanto, também nós corramos com perseverança. Essa daqui é a oração principal. E por conta disso, por ser a oração principal, é nela que eu vou procurar, em primeiro lugar, o assunto. Então, qual é o assunto do texto? O autor de Hebreus está falando que nós devemos correr com perseverança a carreira. E ele nos explica que essa carreira é essa carreira que nos está proposta, ok? Então, que carreira é essa que nos está proposta? É a carreira da vida cristã. Obviamente que você vai olhar o contexto. Lembra que eu orientei isso? Então, o contexto é a perseverança na vida cristã. Então, o assunto do texto é que nós devemos perseverar, corramos, tem essa ideia de ordem, devemos perseverar na vida cristã. Agora, o que ele fala sobre este assunto? Ele fala, agora eu vou olhar as orações subordinadas. Ele diz que, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, então ele nos diz aqui que nós temos essas testemunhas e por conta dessas testemunhas nós devemos correr com perseverança. Ele nos fala que desembaraçando, que explica um meio como eu devo correr com perseverança. É nos livrando do peso e do pecado, que é juntando os dois, peso e pecado, eu chamei aqui aquilo que nos atrapalha. E em terceiro lugar, olhando firmemente, olhando para o exemplo. Ele vai falar do exemplo de Jesus que suportou a cruz e está assentado. Então, a ideia central seria: nós devemos perseverar na vida cristã, pois temos testemunhas, nos livrando daquilo que atrapalha e olhando para o exemplo de Jesus. Então, aqui é a ideia central. Agora vamos para o esboço. E o esboço tem que expressar a ideia central. Então, onde é que está a oração principal e o assunto do texto? Está aqui no corramos com perseverança. Aqui está a ideia central. Sendo assim, você tem que colocar aqui no ponto 1, certo? Esse ponto 1, esse ponto que está aqui no nível mais inicial, ele deve expressar a ideia central. Devemos perseverar na vida cristã, ok? E então, vamos lá ver como cada oração ela contribui aqui no texto. Aqui, visto que temos a rodear-nos, aqui, portanto, ele está nos dizendo que nós temos testemunhas de nossa perseverança. Então, ele cita as testemunhas no capítulo 11 e ele então diz, visto que, ou seja, de acordo com este fato que nós temos a rodear-nos, então ele vai mencionar que nós temos testemunhas da nossa perseverança. Em segundo lugar, desembaraçando do peso e do pecado. Isso daqui eu juntei e chamei então de aquilo que nos atrapalha. Então, desembaraçando é nos livrando daquilo que nos atrapalha. E aí eu expressei aqui no B, temos que nos livrar daquilo que nos atrapalha. E então aqui tem esse pequeno errinho. Aqui deveria ser o A, aqui deveria ser o B, certo?
E então ele menciona duas coisinhas que nos atrapalham. E eu coloco aqui no esboço. O que nos atrapalha? O peso e os pecados que nos assediam, ok? E eu, então, coloquei pecados que assediam, porque aqui ele explica que estes pecados assediam, certo? Então, veja que o meu esboço está refletindo tudo o que o texto está dizendo e de acordo com o fluxo do raciocínio do autor. Se o fluxo do raciocínio do autor colocou antes aqui essas ideias, então eu coloco antes também, ok? Agora vamos aqui para o terceiro lugar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, aqui, a letra C, ele menciona que nós temos que olhar para Jesus, certo? Que é o autor e consumador da fé. Temos que olhar para Jesus. Agora, nós precisamos olhar o quê? Ele menciona o quê de Jesus. Ele está explicando o quê de Jesus. Então, você deve se lembrar que ele utiliza essas duas orações para falar sobre Jesus. E ele diz duas coisas sobre Jesus, que ele suportou a cruz e está sentado à destra do trono. Então, isso daqui é o que sobre Jesus? É a obra de Jesus, o exemplo da obra de Jesus, o exemplo da perseverança de Jesus. Então, você tem o ponto C, e ele, então, menciona duas coisinhas sobre Jesus. Em primeiro lugar, o seu exemplo na cruz, e eu chamei aqui de humilhação. Seu exemplo na humilhação. E, em segundo lugar, o seu exemplo na exaltação, ok? Mas você tem aqui duas ideias subordinadas a suportou a cruz. Em primeiro lugar, ele fala que ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Então, o exemplo na humilhação levava em conta que Jesus visava uma alegria maior. E a humilhação de Jesus também não foi considerada, não fazendo caso da ignomínia. Então, Jesus suportou a cruz em troca de uma alegria que lhe estava proposta e não fazendo caso da ignomínia. E eu expresso isso, então, aqui no meu esboço, que a humilhação de Jesus, número 1, ele perseverou porque ele visava uma alegria maior, e número 2, porque ele não considerou, ele não fez caso de ter que passar vergonha. E então você tem o ponto B, ok? Agora, uma sugestão que eu lhe dou é que uma vez que você fez o esboço de acordo com a ordem do texto, agora você possa organizar. Você vai colocar o ponto 1 em cima, devemos perseverar na vida cristã, A, B e tudo na ordem, ok? Então, aqui você tem o ponto C e o ponto A, que era para vir depois do ponto C, e então 1 e 2, certo? E então o ponto B. Então, você vai organizar na ordem correta. E aí você vai pegar este esboço aqui e transformar no esboço da sua pregação, certo? Esse é o objetivo. Esse curso aqui de fluxograma é visado a você fazer o fluxograma e tirar o esboço do texto. E aí você, a partir desse esboço do texto, vai tirar o esboço de um sermão, certo? E para finalizar, irmãos, então aqui esse curso de fluxograma, eu gostaria de comentar mais algumas vantagens que o fluxograma pode contribuir na sua preparação do sermão. Então, vamos mudar aqui de tela para eu explicar essas vantagens a vocês. Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora, então, quais são outras vantagens, outras maneiras de você utilizar o fluxograma em benefício da sua pregação. Mas deixe-me só lembrar a vocês as principais vantagens. Para que serve o fluxograma? O fluxograma serve para você entender qual é o fluxo de raciocínio do autor, ok? Agora, com base no fluxo de raciocínio do autor, você vai, em primeiro lugar,
perceber melhor a ideia central do texto. Você vai conseguir responder mais facilmente as perguntas: qual é o assunto principal do texto e o que o texto está falando sobre este assunto. E então você vai pegar a resposta para essas duas perguntas e formular a ideia exegética, a ideia central do texto, certo? E se você for estudar sobre pregação, você vai ver que a ideia central é o alicerce da pregação expositiva. E a segunda grande vantagem do fluxograma é você identificar o esboço do texto, para que você possa, então, fazer o esboço da sua pregação de maneira bíblica, seguindo o mais próximo possível o fluxo de raciocínio e as ideias do autor, certo? Essas são as grandes vantagens. Agora, deixe-me identificar aqui com vocês outras vantagens. Em primeiro lugar, o fluxograma também ajuda você a identificar com mais facilidade quais são os termos-chave, especialmente os verbos do texto que você está estudando. Na preparação do sermão, um dos passos cruciais para o sermão expositivo é o estudo da passagem e o estudo dos termos principais da passagem. Você sabe que a Bíblia foi escrita em grego e traduzida para o português. Então, você precisa de uma forma que você entenda, que você consiga visualizar quais são os termos que estão mais fazendo a diferença ali naquele texto. Se tem termos que são repetidos, que são enfatizados, se tem termos que regem todo o restante do texto, quais são os termos principais de uma passagem, especialmente os verbos. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como o fluxograma lhe ajuda a entender, a identificar melhor os termos importantes de uma passagem. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, um texto aqui muito conhecido, e eu já estou trazendo aqui para vocês com um fluxograma. Então, só para a gente não perder o costume de analisar o fluxograma, de praticar essa análise, você nota que o texto, então, tem uma oração principal, na verdade, duas orações principais aqui, certo? Temos paz com Deus e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, essas duas orações aqui, elas estão sendo as orações principais, elas são coordenadas entre si, e ele está, então, nos dizendo duas coisas que você tem. Você tem paz com Deus e você se gloria na esperança da glória de Deus. Dois benefícios, duas graças, dois privilégios que você tem, digamos assim, ok? Então, temos paz com Deus, você tem duas orações subordinadas a isso. Em primeiro lugar, justificado mediante a fé. Isso daqui está explicando o quê? Se ela é subordinada, ela está me explicando o quê? Ela está me explicando uma causa, certo? Visto que eu fui justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, essa outra oração subordinada, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, está explicando o quê? Está explicando o instrumento pelo qual eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o fluxograma lhe ajuda a entender o seguinte: se aqui está expressando uma causa, que causa é essa? É essa aqui, ó, justificado. Então, isso aqui é um termo-chave. Eu preciso estudar o que é justificado, porque isso aqui é a causa da minha paz com Deus. Logo, eu tenho que entender o que é justificado. A oração principal nos diz: temos paz com Deus. Então, esse verbo ter aqui, o que é que ele significa? O que é que um dicionário bíblico pode me falar sobre ter? Que tipo é esse de posse? Ter paz com Deus. A oração principal também me diz que eu tenho paz com Deus. Que paz é essa?
o que é uma paz com Deus. Em outros textos bíblicos, Paulo fala da paz de Deus, mas aqui ele está falando de paz com Deus. Que paz é essa com Deus? Aqui, então, nessa outra oração subordinada, ele fala por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse por meio aqui é o principal nessa oração, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele está me falando do instrumento. Então, eu preciso estudar que palavrinha é essa aqui. Por meio de, eu preciso ir num dicionário bíblico e ver o que é isso daqui, esse por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E então, aqui, só para a gente ganhar tempo, e gloriamo-nos. Então, se eu tenho paz e glorio, então o que significa gloriar? Se essa é uma oração principal também, então eu preciso entender o que é gloriar. Aqui ele fala de paz com Deus, aqui ele fala de esperança. Então, o que é esperança? Eu preciso estudar o que é essa esperança. A esperança da glória de Deus. Você pode querer também estudar que glória é essa. Então, note como o fluxograma faz com que você perceba o que há de mais importante no texto. Faz com que você perceba o que é aquilo que é chave. Então, se tem a oração temos paz com Deus e gloriamos na esperança, se essas são as orações principais, então eu preciso entender os termos principais, especialmente os verbos destas duas orações. E se, por exemplo, em temos paz com Deus, você tem aqui uma causa justificado e um instrumento através de Jesus, então eu preciso entender que causa é essa. E eu preciso entender como Jesus é instrumento. O que é que significa por meio de, ok? Então, essa é uma grande vantagem do fluxograma. Se você vai fazer um curso de pregação, como, por exemplo, o curso de pregação da Escola Teológica Charles Spurgeon, e um dos passos do estudo de um texto é você identificar e estudar as palavras-chave do texto. E se você já tiver feito o fluxograma, você vai ter muito mais facilidade de completar esse passo, o passo de você identificar e estudar quais são os termos-chave de uma passagem, ok? Em segundo lugar, o fluxograma também nos ajuda a organizar a exposição bíblica. Em um outro passo do estudo de um texto, o outro passo é o passo de o estudo de uma passagem. Você vai explicar a passagem, ok? Como é esse passo na preparação do sermão? É quando você vai dar a carne do sermão. Você vai fazer o comentário do texto, você vai explicar o texto, ok? Isso funciona de que forma? Por exemplo, vamos voltar aqui no texto de Romanos 5, 1 e 2. Quando você, então, está estudando esse texto para pregar, você, então, fez o fluxograma e descobre que essas aqui são as orações principais. Então, você vai explicar esta sentença. O que é paz com Deus? O que é ter paz com Deus? Você também precisa explicar essa sentença, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é se gloriar na esperança da glória de Deus? Certo? Então, o que esperança é essa? Que glória de Deus é essa? Que é uma esperança nossa? Você vai, então, explicar a passagem. E com o fluxograma, você consegue visualizar as sentenças e você, então, sabe o que você precisa explicar. Você sabe que justificados mediante a fé é a causa de termos paz com Deus. Então, eu vou ter que explicar isso daqui. Por que ser justificado é a causa da minha paz com Deus? O que é justificação? O que é a justificação mediante a fé e como isso é causa da minha paz com Deus?
E tudo isso é um dos passos da preparação do sermão, a explicação da passagem. Você vai explicando sentença por sentença. E o fluxograma, ao dividir as sentenças e ao mostrar como elas estão relacionadas, ela facilita com que você organize a sua explicação. Você sabe melhor o que precisa explicar. Você precisa explicar o que é justificado mediante a fé, como isso traz paz com Deus, o que é ter paz com Deus, como que Jesus Cristo nos traz a paz com Deus, como que Jesus Cristo e a justificação também me trazem a esperança da glória, o que é essa esperança da glória, e o fluxograma então organiza isso e você pode então fazer melhor a explicação da passagem. E em terceiro lugar, como vocês já viram, outra grande vantagem do fluxograma é que ele lhe ajuda a formular melhor o esboço do sermão. Então, quando você conhece a ideia central do texto e você conhece o esboço da passagem que você está estudando, você agora, muito mais facilmente, poderá produzir o esboço de um sermão. Então, por exemplo, no início dessa aula, a gente viu o exemplo de Hebreus capítulo 12. Você tem ali a ideia central, devemos perseverar na vida cristã, e pois temos testemunhas, nos livrando daquilo que nos atrapalha e olhando para o exemplo de Jesus. Você então fez todo aquele esboço e agora você vai transformar isso em uma pregação. Então, a ideia central vai ser a sua pregação. Você tem a ideia central do seu sermão, que vai ser devemos perseverar na vida cristã. Irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês que nós devemos perseverar na vida cristã. Aí você tem o primeiro ponto. Temos que olhar, ou temos muitas testemunhas, temos testemunhas da nossa perseverança. Você vai transformar isso num ponto do seu sermão. E os dois outros pontos você vai transformar em pontos. Então, você pode fazer uma pregação do tipo assim, como perseverar na vida cristã? Em primeiro lugar, considerando as testemunhas do passado. Em segundo lugar, nos livrando daquilo que nos atrapalha. E em terceiro lugar, olhando para o nosso grande exemplo, que é Jesus. Ou então você poderia fazer, hoje, nessa noite, eu gostaria de dar 3 informações sobre a perseverança na vida cristã. A primeira informação é que a perseverança na vida cristã, ela tem testemunhas do passado. A segunda informação é que a perseverança na vida cristã, ela tem um meio, que é o se livrar daquilo que atrapalha. E, em terceiro lugar, a perseverança na vida cristã envolve olhar para um grande exemplo, que é Jesus. Ou então, você pode fazer algo um pouco mais estilístico. Você pode fazer algo assim. Nós precisamos perseverar na vida cristã. Razão, temos testemunhas. Meio, desembaraçando ou nos livrando do que nos atrapalha. Exemplo, Jesus Cristo. Então, você pode, enfim, com base naquele esboço do texto, você vai usar a sua criatividade para transmitir aquilo que você colheu do texto de maneira mais memorável, de maneira mais didática possível para que as pessoas aprendam o que você está ensinando, ok? Então, se você é aluno de um curso de pregação e você sabe, então, quais são os passos para se estudar um texto, você agora pode entender o grande valor que o fluxograma tem. O fluxograma vai lhe ajudar no passo da elaboração da ideia central, no passo do estudo das palavras do texto, no passo da explicação da passagem, no passo da elaboração do esboço do sermão. Então, você tem 4 passos que são muito bem facilitados
quando você tem um fluxograma, ok? E o fluxograma, então, irmãos, à medida que você ganha prática, você vai fazendo mais rápido, você vai fazendo um fluxograma muito rapidamente, uma vez que você pega o espírito do que é um fluxograma e como se faz, você faz rapidamente um fluxograma, você rapidamente percebe o esboço, formula o esboço, a ideia central, e você então vai ganhar muito tempo na preparação do seu sermão, ok? Então é isso, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.